Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal com mais uma aula sobre reino fungi. Nosso tema da aula de hoje é sobre importância dos fungos, certo? A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre a importância dos fungos, só que eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações aqui no sininho, para que você possa receber em tempo real os vídeos à medida que nós formos postando eles aqui. Tudo bem, gente? Então, compartilhe com seus amigos também aí, ó, o canal Ciências Sem Segredo. Tudo bem, gente? Vamos lá. Olha só. Falando um pouco sobre importâncias do reino fungi. A gente viu uma aula anterior falando sobre características gerais do reino fungi e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância desses fungos para os seres humanos. Gente, algumas coisas eu vou ser repetitivo para quem assistiu a outra aula, para quem não assistiu, dá uma conferida lá, tudo bem? Olha só. A gente sabe que os fungos são, primeiro ponto, decompositores. E a gente sabe que a decomposição, gente, juntamente com as bactérias que são heterotróficas, né, são de suma importância para a natureza, porque a decomposição faz a reciclagem da matéria orgânica. Então, quando eu falo em reciclagem da matéria orgânica, eu estou me referindo exatamente à disponibilização de nutrientes para as plantas. Então, ó, isso retoma os nutrientes para o solo, ó, para o solo, que vai ser aproveitado pelas plantas. Num ambiente de floresta, por exemplo, a própria floresta se aduba. Então, um fruto que cai de uma folha, né, de uma planta, uma folha que cai, um animal que morre. Então, isso tudo serve para que os nutrientes sejam retomados para o solo a partir da decomposição e a partir daí as plantas possam crescer novamente, né, e continuar vivas aí nesse ambiente. Então, o ambiente de floresta se autoalimenta. Vamos colocar assim. Tudo bem? Outra importância dos fungos, e agora falando um pouquinho mais relacionado à importância econômica dos fungos, nós temos o seguinte. Os fungos, gente, são utilizados na fabricação de pães e bolos e na fabricação de bebidas alcoólicas. Então, na fabricação de pães e bolos, o importante é aqui a gente entender que é o processo de fermentação que os fungos fazem. Então, deixa eu só colocar aqui. Então, na verdade, ó, utilizados na fabricação de pães, bolos e bebidas alcoólicas. Gente, olha só, isso tudo por conta de um processo de fermentação. A fermentação que os fungos fazem, a fermentação que os fungos fazem, gente, é o tipo de fermentação chamada de fermentação alcoólica, porque um dos produtos finais é exatamente o etanol ou álcool etílico. Então, ó, aqui nós temos fermentação alcoólica. Gente, como é que vai se dar esse processo? Primeiro, a gente tem que entender que a fermentação alcoólica tem que ocorrer, para que ela ocorra, na verdade, deve, primeiro, ter disponível no local uma fonte de glicose. Então, deve ter uma fonte de glicose para os fungos. Segundo pré-requisito para que a fermentação alcoólica ocorra, deve existir no ambiente um material aquoso, deve existir pelo menos um pouco de água. E o terceiro pré-requisito para que a fermentação alcoólica ocorra, deve existir, ou melhor, não deve ter gás oxigênio. Então, o ambiente onde o fungo esteja deve ser um ambiente sem oxigênio, sem gás oxigênio. Nós dizemos então que o ambiente deve ser anaeróbico. O ambiente deve ser anaeróbico, ou seja, sem gás oxigênio.
Pronto, 3 requisitos básicos. E, claro, deve existir um fungo fermentador. E esse fungo fermentador são as leveduras. Fungos unicelulares, tá? Do grupo das leveduras aí. Então, a levedura faz parte do grupo dos ascomicetos. Tá? Mas isso aí é uma outra aula. Se você quiser saber um pouquinho mais, aguarde essa aula aí sobre os ascomicetos. Gente, e sobre grupos de fungos. Como é então que vai ocorrer a fermentação? Tá? A fermentação alcoólica. Primeiro, deve ter uma fonte de glicose no ambiente. Então, a glicose, nós sabemos que é, no caso, né, o C6H12O6. Vou colocar aqui embaixo, né, que é a glicose. Então, deve existir glicose no local. Olha só, essa glicose vai ser transformada pelo fungo, pelas leveduras, em um ambiente sem oxigênio, né? Então, um ambiente anaeróbico. Importante de dizer isso. Um ambiente anaeróbico. E, a partir das leveduras, o que é que elas vão fazer? Elas vão transformar a glicose em 2 componentes principais. Álcool, o álcool etílico, C2. Opa, falei 2 e coloquei 6. C2H5OH. Isso aqui, gente, é o etanol, é o álcool, tá? Ou álcool etílico. Vai produzir CO2, lembrando que é uma reação não balanceada, né? Então, o CO2, isso aqui então é o gás carbônico. Gás carbônico. E, claro, vai produzir a energia para ele. Essa energia, nós dizemos então que é o ATP. Certo? Então, o ATP é a energia que o fungo deve produzir para aproveitar aí. Tudo bem? Então, olha só. Quando vai se fabricar bebidas alcoólicas, o que é que acontece? Temos aí, então, a glicose. Essa glicose, por exemplo, aproveitando o exemplo da fermentação aí para a produção de bebidas alcoólicas. A glicose, o fungo vai adquirir a partir, por exemplo, da uva, se a gente for usar a produção do vinho como exemplo. Então, o que é que ocorre? Quando se machuca a uva, você tem lá, no caso, a produção de um sumo, né, do suco da uva, juntamente com a casca, claro, que vai sendo pisado, né, e vai liberando esse sumo, e depois vai se acrescentar leveduras, né, que são os fungos. Os fungos aí unicelulares, né, microscópicos, acrescentam leveduras a esse caldo. Coloca-se então em um barril, o vinho para ser produzido tem que estar dentro de um barril, tá, de madeira, e a partir daí, esse barril de madeira, junto com as leveduras, tem que ser em um local normalmente enterrado para garantir que tem as condições ideais para que o fungo possa fermentar. Ou seja, não entrar oxigênio, por exemplo. Tá? Olha só, depois de um tempo, os fungos então começam a aproveitar a glicose da uva e transformar essa glicose em álcool, que é o etanol. Produzir o etanol, a partir daí vai ter a produção do álcool, esse álcool vai se misturar à uva dentro desse barril e vai ajudando a liberar o gosto da uva nesse álcool. Libera-se também gás carbônico, só que esse gás carbônico não é aproveitado no processo, não é aproveitado. O gás carbônico pode ser liberado depois. Gente, se a uva estiver muito madura, tá? Você vai ter um vinho com, no caso, com um sabor mais adocicado e com uma quantidade maior de álcool. Se a uva não for muito madura, a quantidade de glicose é menor, você tem um teor de álcool, mas o vinho não é doce. Tá? O vinho não vai sair doce. Então, não vai sair o vinho, no caso, né,
aquele vinho adocicado, vai sair o vinho mais seco. Então, após isso, retira-se o álcool, né, que vai estar junto com a uva, com o suco da uva, retira-se o álcool e produz-se o vinho. Tá? Para produzir por exemplo, no caso, para produzir o champanhe também, né, vai se utilizar uva. Só que, ao invés de ser fermentado, essa uva, ao invés de ser fermentada em local de madeira, vai ser fermentada em locais de vidro. E aí você tem o champanhe. Quando, então, você faz a fermentação, não agora da uva, e sim da maçã, aí você tem a cidra, né, a produção da cidra, que é um espumante. Né? Tudo bem. Quando a gente vai falar na produção de pães e bolos, eu vou apagar aqui agora a uva, que não é mais a matéria-prima para produzir o pão e bolo, e vou colocar aqui, por exemplo, sim, no caso da cerveja, né? Também, a cerveja, no caso, você vai ter a fermentação, a fonte de glicose vão ser outros materiais, o lúpulo, o trigo, o milho, né? Alguns cereais aí, que também vão dar lá o sabor característico da cerveja. Tá? Falando então da produção de pães. A matéria-prima para a produção de pães e bolos, na verdade, você tem os ingredientes que compõem a massa. E aqui, no caso, eu vou colocar, por exemplo, tá? O trigo, tá? Da farinha de trigo, por exemplo. Então, ali tem fonte de carboidrato, tem fonte de glicose, o amido. O que é que ocorre? Você vai colocar o fermento biológico, que é a levedura, misturado a essa massa, né, que vai ser produzida aí, com uma série de glicoses ali, uma série de carboidratos, e vai colocar essa massa dentro do forno. Quando você coloca essa massa então dentro do forno, o fogo, para se manter aceso, vai consumir o oxigênio. O fogo consumindo oxigênio deixa o ambiente anaeróbico. Então, o fungo, que é o fermento biológico, as leveduras que vão estar misturadas à massa, vão começar a fermentar, porque naquele ambiente vai faltar gás oxigênio. Consequentemente, esse fungo começa a fermentar, vai liberar álcool, porém o álcool é volátil com o aquecimento, ele vai evaporar, então ele não fica na massa do bolo nem do pão, você não fica bêbado, né, comendo pão. Esse álcool evapora, porém o gás carbônico tenta sair da massa e não consegue. Ele fica preso na massa, mas ao mesmo tempo vai deixando a massa mais fofinha, a massa vai crescendo, com a tentativa da saída do gás carbônico aí do processo. Produzido pelos fungos, claro. Gente, vou dar a receita para você solar um bolo, deixar o bolo duro, sem crescer. Abra o forno toda hora. Quando você abre o forno toda hora, o que é que vai acontecer? Vai entrar muito gás oxigênio no forno, os fungos, ao invés de fermentarem, começam a respirar. E aí a quantidade de gás carbônico liberado por glicose é menor. Então, o metabolismo aí, do fungo é alterado, consequentemente, ele passa automaticamente a respirar. Por quê? Porque a respiração é mais vantajosa do que a fermentação para o fungo. Porque o fungo vai preferir respirar, gente, porque no processo de respiração, ao invés de produzir apenas 2 moléculas de ATP, que são moléculas energéticas que o fungo aproveita, na respiração serão produzidas 38 moléculas de ATP. Então, é melhor respirar do que fermentar. Então, quando tem oxigênio, o fungo respira. Quando não tem, ele fermenta. A ideia para fazer o bolo crescer não é fazer o fungo respirar, é fazer o fungo fermentar. Então, evita ao máximo a entrada de gás oxigênio no local. Tudo bem, gente? Essa parte aí de produção de bebidas alcoólicas e produção também aí de pães e bolos. Gente, vou encerrar essa aula por aqui, para não ficar uma aula muito grande, e a importância aqui, na verdade, a minha ideia nessa aula foi detalhar um pouquinho do processo de como o fungo é utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas e na fabricação também de pães e bolos. Então, grande beijo. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. Um grande abraço e agora aproveite aí esse tempinho para se inscrever aqui no canal. Grande beijo e até mais.